Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Alô, alô, prezados ouvintes da Web Rádio Evangélica FM. Quem está falando aqui é o professor Elisomar, mais uma vez com você aqui, toda segunda, quarta e sexta-feira para o programa Academia do Concurso. E vamos que vamos hoje, continuando o assunto da Lei de Acesso a Informações, mas, como sempre, vamos começar ouvindo aquele louvor tema do nosso programa, para você saber que Deus tem sonhos grandiosos para você, né? Cada sonho que você tem, coloque diante de Deus para que Ele possa confirmar e se esforce. Eu quero saudar então todos que estão nos ouvindo, seja através das ondas da rádio ou mesmo pela internet, pelo Face, pelo YouTube, você que está me ouvindo hoje. Então é muito importante a sua participação. Você pode mandar um alô, pode pedir inclusive um hino aqui pelo 991786210, 991786210. Se você quiser adquirir material para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, você pode também adquirir através deste telefone, tá certo? Então, vamos então ouvir este lindo hino nesta manhã. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. É isso aí, graças a Deus por mais este hino, né? Aliás, por este hino que nós ouvimos na manhã desta segunda-feira. E desde já eu desejo um bom dia de trabalho para você. Você que está no carro, você que está indo para o trabalho, você que está na sua casa, você que está com os afazeres domésticos, bom dia para você também, você taxista, né? Você que trabalha como motorista de aplicativo, onde quer que você esteja nesse momento, desejo um bom dia para você, que Deus te acompanhe. Com certeza a presença de Deus está com você nesse momento, se você acredita nele. Então, vamos nesse momento fazer uma meditação na palavra de Deus. Estamos no livro de Neemias, né? E hoje então encerraremos aqui o nosso trabalho de Neemias. Encerraremos e vamos começar outro livro. Hoje encerramos Neemias e vamos começar o livro de Esdras. Vamos passar para Esther. Vamos começar o livro de Esther. É um livro muito lindo, conta a história em torno de uma mulher temente a Deus. Mas hoje estaremos encerrando então a meditação no livro de Neemias, que é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Neemias capítulo 13, versículo 2. Neemias capítulo 13, versículo 2 diz assim: Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aprendemos que devemos ser santos ao Senhor, livrando-nos das impurezas e de toda mistura com o mundo, e que o culto ao Senhor deve ser feito com organização e seriedade. Além disso, aprendemos com Neemias que não devemos assistir passivos ao desrespeito com as coisas consagradas a Deus, mas devemos agir contra a ação do diabo, que, através de incautas pessoas, tenta desvirtuar as ordenanças de Deus para o seu povo. Então,
Está aí essa palavra nesta manhã para você, para mim, que possamos então meditar nessas palavras, sabendo que devemos buscar ser santos ao Senhor. Os sacerdotes da antiguidade, quando Deus instituiu o sacerdócio para o seu povo, o povo hebreu, descendente de Israel, o sacerdócio começou com Arão, irmão de Moisés. Arão e seus filhos, eles usavam então uma escritura na sua testa que estava escrito Santo ao Senhor, porque eles deveriam se santificar ao Senhor, e ali era uma demonstração para o povo que eles deviam ser santos. E na palavra de Deus diz também, Deus falando, né? Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, como santificar-se? É se livrar de toda impureza, né? Quando você quer uma louça limpa, você lava com sabão e está purificando aquela louça para você usar, para almoçar, para comer novamente. Quando a sua roupa está suja, você tira e coloca na máquina ou vai lá na bacia e joga vários materiais, que boa, sabão em pó, para tirar aquela sujeira. E quando a sua alma está suja, quando o seu espírito está sujo, o que é que você faz? Suja mais? Suja cada vez mais, pensando que vai ser limpo? Fica imaginando que ele vai ser limpo por si só? Não, as coisas não acontecem assim. Você tem que tomar a iniciativa de limpar o seu eu interior, limpar o seu espírito, limpar a sua alma. E como fazer isso? O salmista Davi, entre outras respostas na Bíblia, ele fala: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra, ó Senhor. Então, para você limpar o seu espírito, sua alma, você tem que buscar ao Senhor, como diz lá em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Você tem que olhar para a Bíblia, ler com o objetivo de aprender para ser purificado e começar a se afastar das coisas que te afastam de Deus, das coisas que tiram a tua intimidade com Deus, das coisas que fazem você perder a sintonia com Deus. Então você vai estar lavando a sua alma, né? Fazendo as coisas para Deus, fazendo a vontade de Deus. A sua roupa não vai se lavar por si só, alguém tem que lavar. O prato não vai se lavar por si só, alguém vai ter que lavar. A casa não vai se limpar por si só, alguém tem que limpar. E a sua alma não vai se lavar por si só, alguém tem que tomar a iniciativa, e é você que tem que fazer isso, só você. Infelizmente não dá para mandar outra pessoa fazer, só nós mesmos. E quando nós nos sentimos assim, sujos, longe de Deus, então vá para a igreja, busque ao Senhor, ore, jejue e santifique-se cada dia mais ao Senhor. Amém? Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Hoje vamos dar continuidade nesse momento à Lei de Acesso a Informações. Se você olhar no meu Face, lá no programa 6, eu passei então a Lei de Acesso a Informações. Eu falei isso no 5º programa, foi dia 16/10. Você pode olhar no meu Face ou então na Rádio Evangélica FM. Você pode olhar também no 6º programa, dia 18/10/2019, tem a segunda aula sobre a Lei de Acesso à Informação. Nós fomos até o artigo 27. Hoje vou dar continuidade retomando o artigo 27 da Lei de Acesso a Informações, tá bom? Então você pode mandar o seu alô também para nós, mandar o seu bom dia, você que está ao vivo pela web conosco aqui. Pois bem, a Lei de Acesso a Informações, ela traz temas muito importantes, né? E que
trazem regras referente aos direitos de ter acesso a informações e traz regras também sobre as informações que devem ser mantidas em sigilo, porque não são todas as informações que são abertas ao público, tá? Então, nós falamos sobre o acesso à informação e sua divulgação, falamos também que deve ser facilitado o acesso a informações, falamos sobre o prazo que a pessoa tem, isso pode cair, que é de 20 dias, quando você vai no órgão público, em 20 dias ele tem que te dar uma resposta. Se nesses 20 dias não der uma resposta, ele pode pedir mais 10 dias, então. Isso está dentro do procedimento de acesso à informação. Isso tudo já foi falado aqui, tá? E também tem o recurso, você pode recorrer, a quem recorrer, está dizendo também nessa lei, no artigo 15 em diante. No artigo 21 fala justamente das restrições do acesso à informação, que não são todas que estão de acesso ao público, né? Está no artigo 21, artigo 22, 23, fala sobre o acesso. É bem provável que possa cair uma questão deste ponto, tá? Das restrições do acesso à informação, porque eu já percebi nas questões que eles vão mais em cima do que não pode, do que daquilo que pode, tá? Das regras do acesso à informação, daquelas informações que são bloqueadas. Por exemplo, aqui no artigo 24, ele fala dos prazos, dos prazos em que elas devem ser mantidas em segredo. No artigo 24 fala que os prazos é de 25, 15 e 5 anos. É só observar de 10 em 10, 5, 15 e 25. 5 mais 10, 15, mais 10, 25. O prazo de 5 anos é para as informações reservadas. O prazo de 15 anos é para as informações secretas. E o prazo de 25 anos é para as informações ultra secretas. Então vai de reservada, secreta e ultra secreta. Diz assim, ó, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Quando passa a vigorar? A partir da data de sua produção. É muito importante gravar isso. E são os seguintes. Aí fala, informação reservada 5 anos, informação secreta 15 anos, informação ultra secreta 25 anos, ok? Então o artigo 23 ele conceitua melhor. E o artigo 24 ele fala assim: a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade do Estado, pode ser classificado como ultra secreta, secreta ou reservada. São as 3 classificações, então, das informações que têm poder de órgão ou entidade pública, né? Que devido ao seu teor, em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade, ou seja, eles não podem abrir mão da segurança da sociedade ou mesmo do próprio Estado, ela pode ser classificada em ultra secreta, secreta e reservada. E qual o prazo, então, que elas deverão ser mantidas em segredo? Ultra secreta 25, secreta 15 e reservada 5 anos. Tá? Então, também no artigo 25 em diante fala da proteção, do controle das informações sigilosas. E no artigo 27 fala dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação, ok? Então, olha só, artigo 27 da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei número 12527 de 2011, Lei 12527 de 2011. Diz assim: a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência, né? A classificação, quem vai classificar? Surge a pergunta: quem vai classificar quanto ao sigilo, né, de informações? Que eu falei que é secreta, aliás, reservada, secreta e ultra secreta. Quem vai classificar? Então, no artigo 27 já diz isso, que a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Se for ultra secreto, é do presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado e autoridade com as mesmas prerrogativas, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, chefes de missão diplomática e consulares permanentes no exterior.
Então são essas hipóteses: A, B, C, D e E, tá? 5 hipóteses. No grau de secreto, as autoridades referidas no inciso 1 dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Então, no grau de secreto, tanto as autoridades referidas no inciso 1 dos titulares de autarquia, fundações ou empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, a administração pública indireta. Olha, lembra que autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Quando nós estudamos a administração pública indireta, fazemos até aquela sigla FASE, né? F, fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. Então, e no grau de reservado, das autoridades referidas no inciso 1 e 2 e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS, tá? DAS 101.5. Lógico que eles estão colocando aqui a referência a nível federal. DAS 101.5 ou superior, no grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nessa lei. Então, deu para você perceber aí que as autoridades descritas no inciso 1, ou seja, o presidente, o vice-presidente, o ministro de Estado, o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, chefe de missões diplomáticas consulares, eles têm poder de classificar tanto as informações ultra secreta, a secreta e as reservadas. Eles podem classificar todas. Eles têm o poder de classificar todas. Por quê? Porque eles repetem, ele é repetido num grau de secreto e num grau de reservado. Ou seja, eles têm poder de classificar todas as informações que são ultra secreto, secreto, reservado. Eles podem ter esse acesso e catalogar, ou seja, classificar o sigilo, que pode ser um desses três: ultra secreto, secreto e reservado. Já os que estão no inciso 2, eles têm poder também sobre todas as informações que descritas no inciso 3, ou seja, aqueles que têm o poder de classificar como secreto também têm o poder de classificar como reservado. E aqueles que têm o poder de classificar apenas como reservado, que está no inciso 3 do artigo 27, só tem o poder dentro dessa esfera. Então aqui vale aquele pensamento que diz quem pode mais, pode menos. Ok? Mas aqueles que podem menos, não podem mais. Então vamos lá. A competência prevista no inciso 1 e 2, no que se refere à classificação como ultra secreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público. Então, se houver uma pergunta, pode ser delegada essa competência? Você pode pensar, não, mas a lei diz que sim. Inclusive emissão no exterior, vedada subdelegação. Pode ser delegada, mas não pode ser subdelegada, tá? Então a gente fica pensando, mas poxa, o grau de ultra secreto vai delegar? Sim, é possível, mas lógico, né? Tem toda uma segurança sobre isso, né? Para qualquer entidade. A classificação de informação no grau de sigilo ultra secreto pelas autoridades previstas na linha D e E do inciso 1 deve ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento, tá bom? Então, a classificação de informação no grau de ultra secreto pelas autoridades previstas nas linhas D e E, o que está na linha D? São comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas consulares. Eles devem ratificar, aliás, essas informações vão ser ratificadas pelos respectivos ministros de Estado. Então, quer dizer que os comandantes da Marinha, do Exército e Aeronáutica, eles podem então classificar. Os chefes de missões diplomáticas e consulares também vão poder classificar, mas só quem vai poder ratificar
né, quem vai poder ratificar são os seus respectivos ministros de Estado. Significa que eles não têm todo o poder assim. Significa que a classificação deles ainda vai passar por um pente fino, que é de uma autoridade que está acima deles, que é o ministro que está subordinado àquela autoridade. Tá bom? Isso é referente apenas aos comandantes da Marinha, do Exército, Aeronáutica, do chefe de missão diplomática e consulares permanentes no exterior. Tá? Permanente no exterior. Quanto aos demais, que é o presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado e autoridade com as mesmas prerrogativas, não precisam de ratificação. Então, continuando aqui, a autoridade ou outro agente público que classificar informações como ultra secreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações a que se refere o artigo 35 num prazo previsto em regulamento, ok? Então a autoridade, olha só, preste atenção, a autoridade ou outro agente que classificar a informação como ultra secreta deverá encaminhar a decisão que trata o artigo 28, tá? Vamos já ler o artigo 28. A comissão mista, tem uma comissão mista de reavaliação de informações. Então, deverá passar por uma comissão mista de reavaliação que está prevista no artigo 35, que vamos ver daqui a pouco como é formada então essa comissão mista, que está no parágrafo 1º, que é instituída a comissão mista de reavaliação e informação, que decidirá no âmbito da administração pública federal sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para. Vamos falar daqui a pouquinho. Então, o artigo 28 dessa Lei de Acesso à Informação fala assim: a classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Então, para que aquela informação seja classificada, qual a formalidade sobre ela? Primeiro, tem que ter autoridade competente, que já está no artigo 27. As autoridades competentes para classificar em cada grau, nos 3 graus. E quando eles forem classificar, ela deve ser formalizada, e essa decisão vai conter os seguintes elementos. Primeiro, assunto sobre o qual versa a informação. Qual o assunto da informação? Segundo, fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Artigo 24. Terceiro, indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias. Então, o prazo de sigilo vai ser contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina seu termo final, conforme previsto no artigo 24. E 4, identificação da autoridade que a classificou. Tem que vir a autoridade. No final, vai dizer lá a autoridade que a classificou, né? Foi o presidente, foi o vice, foi o ministro, foi o comandante, chefe de missão, foi o presidente de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, foi um dos ocupantes de cargo de chefia, nível DS 101.5, ou do subgrupo direção, chefia, assessoramento. Bom, seja lá qual for a autoridade, vai ter que assinar, dizer quem foi essa autoridade. Então, a decisão referida no CAPT será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Então, essa decisão vai ser mantida no mesmo grau de sigilo que a informação for classificada. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos de prazo previsto em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou a redução do prazo de sigilo observado o artigo 24. Então, essa informação ela pode ser revista a sua classificação para mais ou para menos, porque ela vai passar por uma reavaliação pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior. O regulamento a que se refere o CAPT deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Então, todas as informações vão ser consideradas as peculiaridades delas, né? As que são produzidas no exterior ou por agentes
públicos. Na reavaliação a que se refere esse artigo, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrente do acesso ou da divulgação da informação. Então, nessa reavaliação, eles vão ser examinados. Primeiro, permanecem os motivos do sigilo? Sim ou não? Segundo, há possibilidade de dano decorrente do acesso? Se essas informações forem acessadas por pessoas em geral, há possibilidade de dano? Sim, não? Qual o grau? Se essa informação for divulgada, há possibilidade de dano? Se ela for divulgada, aí vão pensar isso aí e vão dizer sim ou não. E quais serão os danos possíveis, né? Então, na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Então, é possível que, de repente, uma informação classificada como reservada vai ser reclassificada como secreta, ou classificada como secreta vai ser reclassificada como reservada, tá? E qual vai ser o prazo inicial, então, desse novo período? O mesmo que é a data da sua produção, quando foi produzida aquela informação. O artigo 30, então, dessa lei fala assim: a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública, anualmente, em sítio, ou seja, site, né? A gente fala muito site, mas a lei traz sítio, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento. Então, veja bem que a autoridade é de cada órgão, ou seja, a autoridade maior de cada órgão ou entidade publicará anualmente em site que fica à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas. O que vai publicar anualmente? Anualmente, a entidade máxima de cada órgão deverá publicar o que? Primeiro, o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Houve informação desclassificada? Então vai ter que estar lá publicadinha com essas informações. Segundo, o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Terceiro, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebida, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Como eu disse, existem casos em que as pessoas vão solicitar informação, né? E cada pessoa que vai solicitar, vai ser criado um relatório, então, que fala, que vai ser colocado aqueles pedidos. Olha aqui, o relatório estatístico contendo quantidade de pedidos. Quantos pedidos de acesso à informação? As informações recebidas. Quais os pedidos atendidos? Quantos pedidos indeferidos? Bem como a informação genérica sobre o solicitante. Nome, endereço, onde trabalha. Lógico, você chega no órgão público, você vai solicitar, no mínimo você vai ter que informar o seu nome, identidade, CPF, né? Porque você vai fazer por escrito. E tem lá os dados pessoais, porque a pessoa que está recebendo a informação, ela tem que ter os dados dela informados. E esse relatório é muito importante, porque se nós formos fazer uma pesquisa para saber sobre o que foi indeferido, ou a quantidade de pessoas que está entrando, solicitando informação, dá para saber se está havendo muito indeferimento ou está havendo bastante deferimento. Porque se estiver havendo muito deferimento, por que está havendo indeferimento demais? Então tudo isso pode ser avaliado, até porque essa lei, ela é uma lei que ela cumpre um serviço social muito importante, que é facilitar o acesso à informação das pessoas. Embora, na prática, muitos gestores públicos, servidor público, não sabem ainda dessa lei e acabam por desrespeitar o cidadão que vai no órgão público solicitar uma informação, não trata bem, mas esse servidor público pode procurar, essa pessoa que vai solicitar a informação, se não for devidamente atendido, ele pode procurar o Ministério Público e fazer uma queixa no Ministério Público
sobre essa situação. Os órgãos e entidades manterão, olha aqui, parágrafo 1º, os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Então, além de eles publicarem no site, né, eles deverão manter um exemplar, ou seja, uma cópia para consulta pública, lá mesmo nas suas sedes, tá? Os órgãos e entidades manterão o extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação, tá bom? Então, os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas. Tem que manter a lista de informação classificada e junto vai acompanhar a data, o grau de sigilo e os fundamentos da classificação, certo? Então, nós vamos passar para outro ponto já das informações pessoais, e depois das responsabilidades, tá? Vamos falar então, primeiramente são 9h20 da manhã, nós vamos ouvir um hino e depois daremos continuidade a esta importante lei, a lei de acesso a informações. Estou aqui pela internet, algumas pessoas que estão online aqui, então bom dia a você que está online, um abraço a você e espero que essas aulas estejam sendo proveitosas a você. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. É isso aí, Deus é Deus, é Ele quem dá a última palavra. Dizem Provérbios que o homem faz seus planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Ou seja, só Ele confirma, porque nós não temos poder sequer sobre o próximo minuto de nossas vidas. A hora que Deus quiser tirar o nosso fôlego de vida, já era. Nós temos um valor muito grande, excepcional. Essa semana mesmo, estava conversando, alguém viu uma notícia de que um rim estava sendo vendido, né? Já pensou? Por R$1 milhão. Um rim no mercado negro, esse mercado horrível, né? De criminalidade. Mas só para você ter uma ideia do valor de um rim. Então, se você acha que você é pobre, né? Ah, eu sou pobre, não tenho nada. Sabe que só um rim seu vale R$1 milhão. Então, se você tem os 2 rins, você já tem 2 milhões no mínimo. Agora, se o rim vale 1 milhão, imagina o seu coração. Quanto não vale, então, né? Então, nós todos somos milionários. Aliás, somos trilionários. Porque tem pessoas que já são milionários, bilionários, dariam 1 bilhão para ter o seu coração, para ser um coração, seu não, né? O coração de alguém, para ter um coração novo, mas não tem como, porque a riqueza não pode comprar a saúde. Se você está com saúde hoje, nesta manhã, você pode não ter nada na sua casa, você está triste porque não sabe nem que vai almoçar hoje, mas você é uma pessoa bilionária, trilionária, porque você tem saúde, você tem os órgãos tudo bom aí, entendeu? Você pode sair, você pode trabalhar, você pode vender alguma coisa, você pode até pedir, né? Na pior das hipóteses, mas se sinta uma pessoa rica, sinta uma pessoa abençoada. Como nós falamos, eu sou rico da graça de Deus, é verdade, porque é pela graça de Deus que nós estamos vivos. E se você é uma pessoa que não tem riquezas materiais, mas você está aí, o seu corpo vale bilhões, trilhões. Se um rim vale 1 milhão, imagina a riqueza que é você, como diz aquele hino, né, que Anderson Freire, muito bem, inclusive podemos ouvir depois esse hino sobre a riqueza que somos cada um de nós. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, não fique triste, Deus está com você. Amém? Vamos continuar então nossa aula, o concurso da ALAP. Creio que faltam uns 76 dias por aí. Vai ser dia 2 de fevereiro. Então, você já se inscreveu? Vamos estudar. Vamos botar quente mesmo e estudar. Essa lei de acesso à informação vai cair. Pelo menos 1 ou 2 questões vai cair, tá? Então, outro ponto aqui da lei. As informações
pessoais, tá? Das informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, tá? O tratamento das informações deve ser feito de forma transparente, informações pessoais, e com respeito à intimidade, à vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Então, a lei, ela garante o que a nossa Constituição já garante, que é o respeito à intimidade. Segundo, vida privada. Terceiro, honra. Quarto, imagem das pessoas. E também as liberdades e também as garantias individuais de cada um, tá? Então, a lei garante. Então, o acesso à informação pessoal deve ser tratado com cuidado. É por isso que é crime uma empresa pegar os seus dados que você passou para ela, para tirar um cartão de crédito, para fazer uma compra. Esses dados a empresa deve manter em sigilo. Se uma empresa pega esses dados e começa a vender, então ela está cometendo um crime, tá? As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada e honra à imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção. Agentes públicos agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem, tá bom? Então, olha só, como é importante a informação pessoal. Nós estamos falando a questão da classificação de reservado, secreto, informações públicas, tá? Informações produzidas pelos órgãos públicos, pelos agentes públicos, informações públicas, informações políticas, informações econômicas e de outras áreas. Essas informações vão ser classificadas entre reservada, secreta e ultra secreta. Agora, as informações pessoais não precisa nem passar por classificação. Independente de classificação, se for informação pessoal, o prazo é 100 anos. Elas poderão ser classificadas até o prazo máximo. Elas terão seu acesso restrito, não precisa de classificação. Elas têm um acesso restrito 100 anos, até o prazo máximo, viu? Prazo máximo, não é o prazo mínimo, prazo máximo de 100 anos. A contar de quando? Da data da sua produção. A agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Então, só os agentes públicos legalmente autorizados e as pessoas a que elas se referirem, elas é que vão ter, por exemplo, a você. Se é a você, só você tem acesso, tá? E também os agentes públicos vão ter acesso. Por isso, essa informação pessoal, o acesso dela é restrito. Restrito a quem? A agentes públicos legalmente autorizados a ter aquele seu acesso. Por exemplo, os agentes públicos que trabalham na Receita Federal, eles têm acesso a quanto você ganha, eles têm acesso ao seu contra-cheque, a tudo que entra na sua conta, sua movimentação financeira, eles têm acesso a tudo isso. É o agente público autorizado pelo governo, porque você sabe que o governo brasileiro, ele quer vigiar tudo, né? Sempre foi assim, porque o governo, ele só quer sugar cada vez mais, e muitas vezes com a desculpa de também, e não só desculpa, mas é verdade, de prevenir crimes, ele tem que ter esse controle, esse acesso. Mas por outro lado, é porque o governo quer sempre mais impostos, quer pegar dinheiro do seu povo para manter todas as regalias da corte, as regalias dos políticos, as regalias de grandes empresários, regalias das autoridades públicas, que tem carros de luxo, tem assessores, salários altíssimos, tudo pago com o dinheiro público. Então é importante para o governo vigiar o máximo que ele puder a vida das pessoas, mas só ele, né, pode. Ou seja, através de seus agentes públicos específicos, só ele tem acesso, e você, só você, porque é referente a você. Ou como diz aqui a lei, aqui, ó, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas a que elas se referirem. Por exemplo, se é uma situação que se refere a você, você tem acesso, é sua informação, ninguém pode negar. Você pode chegar no órgão público, eu quero saber, é sobre um assunto isso, é sobre mim,
sobre qual foi o desconto na minha conta, sobre isso, sobre aquilo, eles vão dar acesso a você. Tanto que uma outra pessoa, para ter acesso, só se tiver uma procuração sua, uma autorização de seu próprio punho, assinada em cartório. E essa semana mesmo está uma discussão muito grande sobre uma situação aí que envolve o presidente do STF, Dias Toffoli, no qual ele vai ter então acesso a milhares, são 600 informações de 600 mil pessoas, 600 mil pessoas, é muita informação e de muitas pessoas. E que informações são essas, né? Informações bancárias, informações financeiras, informações políticas, informações pessoais. Ele vai ter acesso às informações. Então está uma grande discussão sobre isso. Por que ele vai ter todo esse acesso, né? Quais serão as consequências de todo esse acesso a informações? Porque não é assim, o presidente querer que tenha informação e pronto. Tem toda uma segurança jurídica, tem toda uma legislação que protege a sua informação pessoal. Somente agentes públicos específicos, legalmente autorizados, é o que diz a lei aqui. Agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que ela se refere, ou seja, você, eu, cada um de nós. Se aquela informação se refere a A, a B, a C, a D, só eles poderão ter o acesso. E mais, o agente público legalmente autorizado. Então, esse inciso 1 do artigo 31 tem um valor muito grande. Tem um valor muito grande mesmo sobre a informação pessoal. Então, poderão ter acesso, poderão ter autorizada de sua divulgação o acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, a informação é sobre você. Ninguém mais pode ter acesso a não ser aquele agente público legalmente autorizado. Mas se você quiser divulgar, você pode? Pode. Aí é com você, aí comprova a pessoa. É o que diz o inciso 2. Poderão ter autorizado a sua divulgação o acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, você poderá autorizar, consentimento expresso da pessoa e uma autoridade pública legalmente autorizada. Por exemplo, um juiz, O juiz pode dar acesso àquela informação, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo financeiro. Então, é o que diz aqui. Poderão ter acesso à sua divulgação ou acesso poderão ter autorizado sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal. Tem que haver uma previsão legal. Parágrafo 2º do artigo 31. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Qualquer pessoa autorizada que tenha acesso à informação, ele vai ficar, já é uma pessoa responsável. Se ele divulgar indevidamente ou usar de forma indevida, pode ser responsabilizado. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º, o consentimento que acabamos de referir agora há pouco, não será exigido quando as informações forem necessárias à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver físico ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico. Olha só, como eu disse, essas informações pessoais, uma autoridade, um terceiro, que a lei garante, que a lei autoriza, ele pode então permitir o acesso, e a pessoa a que essa informação fala, a pessoa a que essa informação é referente. Mas a exceção, se a pessoa estiver doente, incapaz de falar, incapaz de se locomover, muitos estão até em estado de coma, e o médico precisa ter acesso a mais informações sobre essa pessoa, então é possível então ter esse acesso sem autorização, até porque ela está incapaz de autorizar, mas somente para aquele fim específico. Olha como a lei coloca bem claro, somente para aquele fim específico. Diz aqui, e para utilização única, exclusivamente para o tratamento médico. Outra exceção, a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei,
sendo vedada, ou seja, proibida a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Então, é necessário muitas vezes uma estatística, pesquisa científica, algo de evidente interesse público previsto em lei, tem que estar previsto em lei. É possível, então, ao Estado ter acesso a essa informação. Com observação, não pode aparecer o nome da pessoa a que se refere. Terceiro, cumprimento de ordem judicial. Se é uma ordem judicial, então foi quebrado aquele acesso, como eu disse agora há pouco, quebra o sigilo telefônico. Defesa de direitos humanos. Defesa de direitos humanos está acima de um interesse particular. E quinto, a proteção do interesse público e geral preponderante. O interesse público está acima do interesse particular. Então, se é por interesse público, aquela informação, por mais particular que seja, por mais sua que seja, ela poderá ser acessada sem sua autorização. Por interesse público e geral preponderante. O interesse geral, não qualquer interesse geral, o interesse geral preponderante. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra, imagem da pessoa, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então, 2 pontos aqui em que acontece que a pessoa está sendo investigada, né? E não quero que acesse minhas informações. A Constituição garante, a lei garante a proteção da minha vida privada, a honra, a imagem. Não pode ser acesso à minha conta, à minha vida privada, por onde eu andei, o que eu fiz, onde eu estava naquele dia, naquela hora. Se for para questão de regularidade, ou seja, a apuração de irregularidades em que o titular estiver envolvido, se é para apurar irregularidade em que o titular estiver envolvido, ele não pode invocar esses direitos, tá? Não pode invocar esses direitos. E também, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. É importante, então, ter acesso a uma informação que é relevante para a recuperação de um fato histórico. Então, isso está acima de uma questão pessoal, está acima de um segredo pessoal, se é para a recuperação de um fato histórico, tá bom? Regulamento disporá sobre os procedimentos para o tratamento de informação pessoal. Continuando, então, da responsabilidade. Como fica, então, a responsabilidade? Constitui condutas ilícitas quem seja a responsabilidade do agente público ou militar. O agente público ou militar. Então, recusar-se a fornecer informações requeridas nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Então, isso é uma conduta ilícita. Veja bem, agora vamos estar falando sobre condutas ilícitas e quem seja a responsabilidade do agente público ou militar. Sabe quando você chega num órgão público e você quer uma informação e aquela pessoa atrasa deliberadamente, retarda deliberadamente, você percebe que ela quer fazer aquilo, ou fornece de forma incorreta, intencionalmente, de forma incorreta, ele vai fornecer aquela informação incorreta para você, ou mesmo incompleta, ou até mesmo imprecisa, uma informação imprecisa, incompleta, incorreta, ele forneceu intencionalmente, não foi porque não tinha a informação, mas intencionalmente, com o objetivo de prejudicar você ou uma terceira pessoa. Isso é uma conduta ilícita. Outra conduta ilícita: utilizar indevidamente e bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informações que se encontre sob sua guarda ou que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Então, se uma pessoa pode pegar aquela informação, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, olha só, roubar,
fica, a palavra aqui bonitinha é subtrair, né? Subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, né? Pegar aquela informação e colocar outras informações no meio para desfigurar, alterar, ocultar, esconder, total ou parcialmente, informação que encontre sob sua guarda, ou que tenha acesso, ou mesmo que tenha conhecimento, em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública. Isso é um ato ilícito. Acontece? Isso acontece. É possível que um servidor público, agente público ou militar, faça isso a pedido de uma empresa. Digamos que é um segredo de uma empresa, né? Aí a outra empresa quer que aquele segredo seja subtraído, ele seja destruído, inutilizado, desfigurado, seja alterado, seja ocultado, total ou parcialmente, a interesse de algum grupo econômico, de outros governos, inclusive, e aquele agente faz isso com aquela informação, pega aquela informação e subtrai, ou destrói, ou utiliza indevidamente, joga na mídia quando não poderia. Isso é um ato ilícito também. Olha, chegou um cafezinho aqui, como sempre, graças a Deus. Café aqui na casa do nosso irmão Júnior, aqui na web rádio, especialmente. Você que já tomou seu café, que bom. Então, vamos tomar esse cafezinho agora e continuar, porque é muito bom estudar com o café no lado, né? Tem gente que não gosta de café, toma chá, toma água, tudo bem. Vai de cada um, né? Eu gosto de café, tá? Então, agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação. A pessoa agiu com dolo, ou seja, ele quis agir de forma errada, ou má fé, que não deixa de ser um dolo também, né? Agir com má fé na análise das solicitações de acesso à informação. Tá? Agir com dolo ou má fé na análise das informações de acesso à informação. Outro ato ilícito: divulgar ou permitir divulgação, ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Então, seja uma informação sigilosa ou uma informação pessoal, alguém que tem acesso, divulga ou permite a divulgação, ou mesmo acessar ou permitir o acesso indevido, é um ato, né, uma conduta ilícita. Outra conduta ilícita: impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fim de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Então, impor sigilo a uma informação que não deveria estar sigilosa, ele impor sigilo à informação com o objetivo de obter proveito pessoal. O objetivo não é proteger alguém, não é proteger o Estado, não é proteger o interesse público, a segurança pública, é ganhar dinheiro, né? Obter um proveito pessoal, né? Seja dinheiro, seja outro tipo de proveito pessoal, ou mesmo de terceiro, para outra pessoa, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, tá? Também é uma conduta ilícita. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar-se ao outro ou em prejuízo de terceiro. Então, o exemplo: a pessoa tem uma informação, e não passa para a autoridade revisar, né? O superior competente revisar aquela informação que é sigilosa. Por quê? Porque quer beneficiar a si mesmo ou uma outra pessoa, ou prejudicar uma terceira pessoa. Então, por isso, aquele agente, ele oculta aquela informação e não passa para a autoridade superior revisar aquela informação sigilosa. Também é uma conduta ilícita. Outra: destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes públicos. Então, não se pode destruir, não se pode subtrair, ou seja, roubar, furtar, por qualquer meio, ou seja, pode ser meio eletrônico, pode ser um documento mesmo, tá? Documentos concernentes a possíveis violações
de direitos humanos por parte de agentes do Estado. E é uma conduta ilícita. Por exemplo, existem vários documentos, filmagens que mostram que agentes do Estado estão cometendo, violação a direitos humanos. Agentes do Estado estão cometendo violações a direitos humanos. Por exemplo, se a pessoa sabe, um agente público sabe que existem trabalhadores contratados na Amazônia e trabalhando de forma subhumana, ou seja, de uma forma análoga à escravidão, e aquele agente público tem filmagem, tem várias coisas, mas ele não faz nada, ele recebe uma propina daquela empresa e deixa por isso mesmo, deixa aquelas pessoas continuarem sofrendo, quando ele deveria ter feito alguma coisa. E ao invés de ele pegar aquelas informações e divulgar, ele simplesmente destrói aquela informação, destrói para que ninguém possa descobrir aquele ato que está acontecendo lá na selva amazônica. Essa é uma conduta ilícita também. Esse agente terá de ser responsabilizado. É o que diz aqui, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possível violação de direitos humanos por parte de agente de Estado. Tá certo? Então eu falei aqui sobre sete condutas ilícitas. Atendido o princípio do contraditório da ampla defesa do devido processo legal, as condutas descritas neste artigo, ou seja, no caput, serão consideradas, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como um crime ou contravenção penal. Segundo, para fins do disposto na Lei 8.112 de 1990, que é a Lei dos Servidores Públicos, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, suas alterações, infrações administrativas deverão ser apenadas no mínimo com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos. Então, essas condutas aqui, elas, se for um militar, por exemplo, já tiver no regulamento militar aquela transgressão, ele vai ser apenada conforme transgressões médias ou graves. Isso se não for um crime maior, se não tiver já na lei do crime ou contravenções, tá? Porque se tiver se aquele ato for um crime ou contravenção, ele vai ser processado pela lei penal, pela lei de contravenções penais. E também o servidor público, que tiver o servidor público, se essa conduta ilícita já é prevista na Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal, e suas alterações, as infrações administrativas deverão ser apenadas no mínimo com suspensão, segundo critérios nela estabelecidos. Isso significa que nenhuma penalidade com base na Lei de Acesso à Informação para um servidor público pode ser menor do que uma suspensão. Não pode advertência. No mínimo é suspensão. Parágrafo 2º do artigo 32. Pelas condutas descritas neste artigo, poderá o militar do agente público responder também por improbidade administrativa, conforme disposto na Lei 1079 e na Lei 8429 de 92. Então, se aquela conduta daquele agente público, essas condutas que eu citei aqui, se enquadrarem também na Lei 1079 de 1950 e na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa de 92, também ele vai responder por essa lei, além de responder pela lei penal, tá? Vai responder normalmente 2 processos, 3 processos, dependendo do caso. E, lógico, sempre dando direito à ampla defesa e ao contraditório, porque é o princípio dos nossos processos, o princípio da democracia, para evitar que a pessoa possa estar sendo, de repente, fruto de uma armação. Vítima de uma armação, que também acontece, de alguém fazer alguma coisa errada e jogar para cima de um servidor público. E ele vai ser processado, então ele tem direito de se defender. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei,
estará sujeito às seguintes sanções. Aqui, até agora, a coisa se voltava para agente público, servidor público, que tem acesso àquela informação. Agora, a lei se volta para o particular. Então, a pessoa física ou uma entidade privada que tem informações em virtude de vínculo. Por exemplo, é possível que uma empresa ela tenha vínculo com a administração pública através de um contrato administrativo que ela preste serviço, e por conta dessa prestação de serviço, por exemplo, de informática, de internet, ela tem acesso a diversas informações. Então, essas informações ela tem que manter em caráter sigilosa, conforme o caso, tá? Conforme o caso. Então, se essa empresa, ou mesmo uma pessoa física, um profissional que presta serviço e de repente ele também tem acesso às informações devido a esse vínculo, mas ele cair numa dessas situações, numa dessas condutas ilícitas, eles podem ter as seguintes sanções: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, tá? Suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Veja que aqui no inciso 4 do artigo 33, o legislador foi muito bonzinho, né? Foi muito bom com esse criminoso, que não deixa de ser um crime isso, né? A pessoa pegar uma informação, utilizar indevidamente, guardar, passar para outra pessoa. Então, aqui fala no inciso 4 que a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Quer dizer, no máximo vai ser 2 anos a penalidade, é muito pouco. Veja a Lei 8429. A Lei 8429 é bem maior o prazo, é 3 a 5 anos, tá? É de 5 a 8 anos, é de 8 a 10 anos o prazo para impedimento de contratar com a administração pública. Então, a Lei de Acesso à Informação deu uma penalidade bem menor. Então, uma penalidade boa que eu vejo aqui é uma declaração de inidoneidade, ou seja, aquela pessoa é considerada inidônea, né? Não é confiável para licitar ou mesmo contratar com a administração pública até quando? Até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Então aqui não tem um prazo, né? Pode ser muito, pode ser pouco, até que ela seja reabilitada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Então as sanções previstas nos incisos 1, 2 e 4, nos incisos 1, 2 e 4, que estou falando aqui da uma pessoa física ou entidade privada, tá? No inciso 1, 2 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, 1, 3 e 4, no inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Então essas penalidades aqui, elas podem ser cumulativas, ou seja, a advertência, rescisão do vínculo com o poder público e mais a suspensão temporária de participar pode ser aplicada juntamente com a multa, tá? Ok. Poderão ser aplicadas justamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. O direito de defesa do interessado é 10 dias. A reabilitação referida no inciso 5, será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão, entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Isso aqui é muito importante. Olha aqui. Alguém pode perguntar, e essa reabilitação? Com quanto tempo essa reabilitação? Como eu disse, é um prazo que não é um prazo fechado, um prazo aberto. Mas a reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão. Então ele pagou ao órgão uma entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso 4. Então, de certa forma, como eu disse, continua branda, porque aquele empresário, aquela empresa, aquele particular pode ter muito dinheiro,
aí ele foi multado, ele pode pagar a multa em um dia, em 2 dias, em 1 ano. Pagou, se ele tiver sido suspenso, o prazo máximo é 2 anos, ele pode ter pegado só 1 ano de suspensão. Quer dizer que em 1 ano, aquela pessoa física ou jurídica já vai poder contratar com a administração, participar de licitação. Então, o importante é uma crítica minha, mas no momento agora, lá no concurso, não interessa só a crítica, a opinião. O importante é você saber o que está na lei. E o que está na lei aqui é que diz que a reabilitação será autorizada a partir do momento que o interessado pagar o que lhe deve, ou seja, efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes, e também após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Que diz no inciso 4 que ele pode ser suspenso para participar de licitação, impedido de contratar com a administração pública até o prazo de 2 anos, ou seja, não superior a 2 anos significa o prazo máximo a 2 anos. Ok, continuando aqui. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado no respectivo processo num prazo de 10 dias da abertura de vista, tá? Entenderam aí? Então, a aplicação da sanção prevista no inciso 5, o que diz no inciso 5, gente? Declaração de inidoneidade. Então, a aplicação da declaração de inidoneidade é competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, tá? A que se refere. Facultar a defesa do interessado no respectivo processo num prazo de 10 dias. Então, a autoridade máxima daquele órgão é que vai dar a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, tá? Pode haver uma pergunta: quem é que pode dar a declaração? Quem dá a declaração de inidoneidade? É a entidade, a autoridade máxima daquele órgão, aquele órgão que sofreu, que foi vítima daquele ato, daquele servidor público, daquele particular, no caso aqui, tá? Aquela conduta ilícita. Então, a entidade que sofreu aquela conduta ilícita, a autoridade máxima daquela entidade vai poder, então, expedir uma declaração de inidoneidade. É de competência exclusiva dessa autoridade máxima. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Ok? Então, os órgãos e entidades públicas, né? Quando fala de órgão, está falando da administração pública direta. Quando fala de entidade pública, dá a entender aqui, são aquelas entidades da administração pública indireta, que elas têm autonomia, né, de gestão, têm autonomia financeira. Então, os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada. Então, aquele órgão, aquela entidade pública, ela vai responder pelos danos causados, tá, por divulgação não autorizada ou mesmo utilização indevida daquelas informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Então, cabendo a apuração de responsabilidade funcional. Então, foi um funcionário daquela entidade que cometeu aquele ato, né, que a lei diz aqui que é aquela conduta ilícita. Então, aquela conduta ilícita foi cometida por um funcionário, um servidor público daquele órgão, daquela entidade. Aquela entidade vai ser responsabilizada. Se for um órgão do Estado, vai ser responsabilizado aquele Estado. Se for uma entidade, por exemplo, o INSS, vai ser responsabilizado o INSS. E aquele servidor também vai ser processado. Mas quem vai pagar o prejuízo é o servidor? Não, quem vai pagar o prejuízo é o Estado, aquela entidade, porque aqui é objetiva, né?
é objetiva, que a responsabilidade é objetiva do Estado. E o Estado, o que vai fazer com aquele servidor? Vai poder cobrar dele, que faz aqui, que é assegurado o respectivo direito de regresso. Direito de regresso é quando o Estado, então, ele acaba prejudicando alguém ou muitas pessoas por causa de uma atitude de um dos funcionários seu, de um servidor seu. Então, ele vai ser responsabilizado, aquela entidade pública, aquele estado, aquele município, a União vai ser responsabilizado. Mas ele também vai poder processar, aquele agente público vai ser processado, e se ele for condenado, seja por dolo, seja por culpa, também o Estado pode promover uma ação de regresso, ou seja, cobrar dele, vai ser descontado daquele servidor mau caráter que cometeu aquele ato, ou mesmo aquele servidor desatento que cometeu de forma culposa, porque dolosa é quando ele quis, culposa é quando ele não quis, mas o seu agir caiu em negligência, imprudência ou imperícia, que são as três características da culpa. Pode ser negligência, imprudência ou imperícia. Se o servidor público ele age com negligência, com imprudência, por imperícia, e aquela informação cai, um domínio público cai na mão de alguém que não deveria e acaba acontecendo um prejuízo, esse servidor, por mais que não fosse a intenção dele, ele vai ser responsabilizado e aquele órgão público, aquele alegado, aquela entidade pública também vai ser responsabilizada, tá? Então, parágrafo único do artigo que estamos vendo aqui, o artigo 34, o disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgão ou entidade, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e submeta a tratamento indevido, tá? Então, aquela empresa privada ou aquela pessoa física que também cometeu, ele vai ser responsabilizado, vai ter que indenizar, tá? Aquela empresa vai ter que indenizar, ou aquele órgão, aliás, ou aquela entidade privada, que pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, vai ser responsabilizado, porque em virtude do vínculo de qualquer natureza com órgãos e entidades, se tiver acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido, tá? Um funcionário daquela empresa, ou mesmo uma pessoa física, acaba submetendo a tratamento indevido, ele fica com aquela informação, ele destrói aquela informação, ele passa para outra pessoa, né, divulga indevidamente, então vai causar prejuízo a alguém ou muitas pessoas, a honra de alguém vai ferir a honra, a vida privada de alguém vai causar uma comoção social, são muitas as consequências. Então, aquela empresa vai ser responsabilizada, ou mesmo aquela pessoa física também vai ser responsabilizada para, então, ressarcir os danos, vai responder diretamente pelos danos causados, tá bom? Então, nesse momento são 9 horas, são 10 e 7? 10 horas e 7 minutos, passou do nosso horário, eu estava olhando aqui, o horário aqui da transmissão, aparece 9h46, está congelado aqui a imagem, agora que eu fui ver no meu celular e não mudava, são 10h08, 10h08, desculpa, irmão Júnior, 10h08, a gente vai direto aqui no assunto. Essa lei aqui ainda não terminamos, na próxima aula eu já vou começar com essa lei para encerrar e vou trazer as questões, eu trouxe questões, mas hoje não deu tempo, vou trazer questões e finalizar essa lei de acesso a informações. Alguns pontos aqui eu estava lendo, explicando para você o que vai cair na lei, aliás, o que vai cair no concurso é a lei seca, tá bom? É a lei seca que vai cair no concurso público. Então você tem que ler essa lei. Por isso eu estou fazendo questão de trazer a letra da lei para você, que é o que vai cair, tá bom? Eu quero agradecer a todos os ouvintes, você que esteve aqui pela rádio mesmo, o pessoal da Fortaleza, da Fazendinha, daqui dos outros bairros de Santana, do centro. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe este vídeo. Você pode estar assistindo hoje, no dia que estamos passando aqui, dia 18 de novembro de 2019. Você pode estar assistindo no YouTube, que essa aula irá para o YouTube daqui a alguns dias.
compartilhe para que outros tenham acesso a essa informação. Estamos falando sobre a lei de acesso à informação, né? Então compartilhe para que outros tenham acesso. Não seja aquela pessoa que é egoísta, né? Que é só para você o conhecimento. Tem um bocado de vaga nesse concurso, em outros concursos também. E eu quero que você diga, depois que você passar, ligue para cá, para o nosso programa, ou coloque um comentário que você conseguiu com a nossa ajuda também. Obrigado, Deus esteja com você. Um forte abraço. Fique com o hino final agora, para você meditar. Vai ser tocado o hino final que o irmão Júnior já colocou. O Anderson Freire, o hino Raridade, que eu ofereço especialmente a todos que estão nos ouvindo. Um abraço a todos da minha família, a todos da família do irmão Júnior, a todos os moradores aqui do bairro que eu resido, que é Fortaleza, Santana, Amapá. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.